Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um estudo do Ministério Sementes de Amor. Hoje abordaremos os seguintes temas: posição correta com Deus e a grande troca de Paulo, do livro O Evangelho para a Vida Real, de Jerry Bridges. O meu desejo é que esse estudo abençoe sua vida e fale de forma especial ao seu coração. Que a gente possa meditar no que será dito e orar a Deus que abra o nosso entendimento. Quero começar esse estudo com uma pergunta. Como uma mulher ou um homem pecador pode ter um relacionamento correto com Deus que é infinitamente justo e santo? Jesus diz em Marcos capítulo 8, verso 36 e 37: Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Imagine que uma pessoa viva a sua vida tranquilamente, experimentando prosperidade, felicidade e morra sem Cristo. O que ela ganhou? Na verdade, perdeu tudo. Precisamos considerar as palavras de Deus e levar a sério a brevidade da nossa vida. Veja, o homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. Salmo 144, 4. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Isaías, capítulo 2, verso 22. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago, capítulo 4, verso 14. Porque no fim iremos prestar contas. Veja o que diz em Hebreus capítulo 9, verso 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então, o que significa ter um relacionamento correto com Deus? O que significa ter uma posição correta diante de Deus? Sabendo que Deus é perfeitamente justo e não pode olhar com favor para qualquer tipo de injustiça. Podemos ter um relacionamento com Deus sendo perfeitamente justo, como Ele é. Mas aí é o nosso problema. Pois a palavra de Deus, em Romanos 3,10, diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, o que devemos fazer? Devemos nos esforçar mais? Aumentar nossas boas obras? Alimentar os famintos? Fazer crescer a nossa intelectualidade? A resposta é um sonoro não. Isso não resolveria o nosso problema. Visto o apóstolo Paulo ter dito em Romanos capítulo 3, verso 30. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, nós percebemos, entendemos que a lei expõe nossas fragilidades. A lei nos faz entender quão pequeno nós somos. Mas, felizmente, o apóstolo Paulo responde à pergunta em Romanos, capítulo 3, do verso 21 ao 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu a Cristo como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. O próprio Deus nos providenciou sua justiça por meio do seu Filho. Essa justiça de Deus é nada menos do que a perfeita justiça de Jesus Cristo, que por meio de sua vida sem pecado
e sua morte em obediência ao Pai cumpriu perfeitamente a lei de Deus, tanto em seus preceitos quanto em suas penalidades. Tudo isso nos leva a uma palavra bíblica, que é um dos grandes temas de Paulo, tanto em Romanos quanto em Gálatas, chamados justificação, que significa que Deus perdoou todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele. Como Deus pode nos aceitar como justos diante dele, sendo que nossas melhores obras ficam aquém de responder às suas justas exigências de sua lei? A resposta está na nossa união federal ou legal com Cristo, por meio da fé. Como estamos unidos pela fé a Ele, que é perfeitamente justo, Deus nos aceita como perfeitamente justos. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Concluímos que é por meio da fé em Cristo que experimentamos o ato justificador de Deus e chegamos em um relacionamento correto com Ele. Antes éramos inimigos de Deus. Após crer em Cristo, somos aceitos como filhos, fazendo parte da sua família. Que bênção! A guerra acabou. Veja o que diz em Romanos, capítulo 5, verso 1. Portanto, uma vez pela fé fomos declarados justos. Temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Que maravilha! A justificação é uma experiência pontuada no tempo, com efeito eterno que acontece ao recebermos em fé nosso Salvador, Cristo Jesus. Aquele a quem Cristo justificou permanecerão até a sua volta. Em Romanos capítulo 8, verso 30, diz assim: E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. A salvação pertence ao Senhor. E eu te faço uma pergunta. Você já confessou Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu espero que tenha recebido, tenha entendido o Evangelho, que o próprio Espírito tenha dado entendimento para você, pois isso é uma notícia de extrema urgência, uma necessidade real de todo ser humano que ainda não se reconciliou com o próprio Deus. E após sermos justificados, a nossa volição será alterada. Começaremos a amar as coisas de Deus, teremos prazer no próprio Deus. Só Cristo pode mudar as nossas vidas. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Veja, em Atos capítulo 9, verso 1, diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Então, Paulo, né? Nós temos várias cartas dele e a gente consegue perfeitamente ver a transformação que Cristo fez nesse homem. Em Lucas, capítulo 19, verso 8, nós temos Zaqueu. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Efésios capítulo 4, verso 28 e 29 diz: O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então é muito evidente, é muito claro que onde chega a salvação existe também a transformação, a mudança. E isso é uma bênção, isso é algo sobrenatural, vindo da parte de Deus. E antes de falarmos da grande troca de Paulo, passando para o nosso segundo tema, vamos fazer uma pequena descrição de sua pessoa. Paulo era uma pessoa irrepreensível, um homem muito devoto e escrupuloso em praticar sua fé. Caráter e conduta acima da média, treinado na lei judaica pelo rabino Gamaliel. Mas em determinado momento, Cristo abriu seus olhos e ele percebe o engano que vivia.
Paulo havia chegado à conclusão de que a sua formação religiosa não era apenas perigosa para a sua segurança espiritual, mas, em certo sentido, era nada além de lixo, considerado pelo próprio apóstolo. Paulo havia descoberto algo muito mais valioso. Havia descoberto a justiça que vem de Deus pela fé em Jesus Cristo. E a grande troca foi Paulo trocar sua justiça própria pela perfeita justiça de Jesus Cristo. É claro que Paulo só pôde fazer sua grande troca porque Deus já havia feito a grande troca descrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Eu vou ler. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Precisamos tomar cuidado para que nossos atos de justiça e bondade se tornem perigoso caso nos impeça de olharmos para Cristo Jesus, que é a justiça perfeita de Deus para nós. Um dos empecilhos para o Evangelho, creio que seja a moralidade humana. Se você perguntar a uma pessoa mediana no cumprimento da lei por que ela espera ir para o céu, a resposta será algo parecido com porque tenho me comportado bem. Fica bem claro, pela própria palavra de Deus, que as boas obras não podem nos salvar. Será que a história de Paulo tem qualquer relevância para nós hoje? É claro que tem. Todos nós temos uma inclinação natural para um relacionamento com Deus baseado no desempenho. Veja o que diz em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha se orgulhar. Um outro relato muito interessante é o que acontece no Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 1 ao 5. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mais um texto que deixa muito claro que a nossa intelectualidade, a nossa sabedoria, a nossa condição financeira não nos garante morar com Cristo Jesus. O que nos garante morar com Cristo é nos render ao Senhor, professar ao Senhor como único e suficiente Salvador. Esse é o único caminho para que moremos com Cristo Jesus. E é maravilhoso e glorioso poder descansar nas promessas de Deus. Podemos nos alegrar e confiar no que Ele nos promete. Olha esse versículo que maravilhoso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. João, capítulo 10, dos versos 27 ao 30. Então, espero que Deus tenha falado ao seu coração, que você medite nessas palavras. Caso você ainda não seja um cristão, que você considere, que você raciocine e que você venha se render, pois Jesus é o único caminho. Nós não temos caminhos alternativos. Que Deus lhe abençoe e um forte abraço.